Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre a Tunísia dentro desse grupo D. A Tunísia entra correndo por fora, até porque o grupo tem dois favoritos bem nítidos, né, com França e Dinamarca. A Tunísia tende a disputar com a Austrália, para ver se uma delas vai ter chance de passar para a próxima fase. A Tunísia chega à Copa do Mundo num ano de transformações. A Tunísia trocou de técnico, foi uma das várias seleções africanas, né? Várias delas mudaram de técnico ao longo de 2022, com a Tunísia não foi diferente. Então, depois da participação na Copa Africana de Nações, que aconteceu ali entre janeiro e fevereiro, a Tunísia acaba colocando no cargo o Jalel Kadri, que era até então um auxiliar, um auxiliar que tinha um cargo fixo na federação e acaba sendo efetivado como treinador. Isso é importante porque isso significa uma mudança muito pouco antes do confronto de mata-mata que definiria o classificado africano à Copa do Mundo, né? Vamos lembrar que o regulamento das eliminatórias africanas determinava 5 confrontos de mata-mata em que as equipes eram sorteadas e os 5 vencedores iriam à Copa do Mundo. A Tunísia bateu de frente com o Mali no confronto. E como era de se esperar, foi um confronto extremamente fechado, um confronto de poucas chances de gol, um confronto de poucos gols. Aliás, acaba sendo 1 a 0 o primeiro jogo e o segundo 0 a 0, com um gol contra bizarro de Mali, que deu a classificação à Tunísia. Então, assim, não poderia ter sido com mais cara de Tunísia essa classificação. E por que eu digo isso? Porque a Tunísia é uma seleção que tem essa fama, tem esse histórico de ser uma seleção altamente pragmática, uma seleção que não é geralmente um time agradável de ver jogar, que é muito mais aquele time do 0 a 0, do 1 a 0, de um golzinho achado. Isso eu tô me referindo muito mais ao cenário africano mesmo, ao cenário continental de seleções. A Tunísia chegou a ser campeã africana lá atrás, em 2004, no ciclo para 2006, na época até tinha o Francileudo, atacante brasileiro que jogava pela seleção da Tunísia, e dá pra dizer que, claro, a geração mudou de lá pra cá, mudou bastante, mas a Tunísia continua sendo uma seleção, na maior parte das vezes, mais defensiva, que tenta ceder pouco aos adversários para a partir daí tentar ganhar o jogo em uma bola ou outra. Até existe ao longo desse ano, com a mudança de técnico, uma tentativa de tornar uma seleção mais disposta a correr alguns riscos. Acho que passa por aí a curiosidade do que a Tunísia vai fazer na Copa do Mundo. Se a gente pegar o trabalho do Jalel Kadri ao longo do ano, a gente vai observar que, se a gente pegar até a data FIFA de setembro, a Tunísia não tomou gol em 7 dos 8 jogos. Só foi tomar gol do Brasil. E aí tomou 5 no amistoso contra o Brasil na data FIFA de setembro. Então o jogo contra o Brasil foi a exceção, o 5 a 1 pro Brasil. Porque fora isso, a Tunísia não foi vazada. E é muito a cara do que geralmente é a seleção da Tunísia. Então, claro, eu vou colocar aqui o campinho pra gente falar um pouco sobre cada uma das posições, depois vou destacar um pouco do funcionamento com bola, também o lado defensivo e algumas fragilidades que essa seleção, nessa tentativa de correr um pouco mais de risco, pode ter para a Copa do Mundo. Vamos começar falando sobre os nomes, então, porque já no gol o Damen aparentemente será o titular, vem ganhando espaço ao longo de 2022, o Ben Said era o titular mais vezes antes até, mas pelo que a gente viu dos amistosos, dos jogos até aqui com o Jalel Kadri, tudo leva a crer que o Damen será o titular. Na lateral direita tem algumas novidades, o Drager teoricamente é o titular por ali, mas o Matlouti voltou a ser utilizado, um jogador que tinha ficado um pouco à parte e que fez parte, inclusive, dos títulos do Zamalek, atual bicampeão egípcio. Ele, como um lateral direito, é uma opção. E tem uma outra novidade que pintou na data FIFA de setembro, que foi a novidade da nacionalidade pro Valéry, lateral direito que chegou a jogar no Southampton, por exemplo, na Inglaterra, jovem ainda, francês, mas que agora tem a possibilidade de defender a seleção da Tunísia, foi convocado pela primeira vez na data FIFA de setembro. Então podem ser alternativas a essa posição que teoricamente tem o Drager como titular. Na defesa, tem um ponto importante aí que é a Tunísia muitas vezes ao longo do ciclo, e desde o ciclo da Copa passada, muitas vezes jogava com linha de 5, então jogava com 3 zagueiros. Sendo assim, Bron, Ifa e Taub eram os 3 titulares da zaga. A questão é que agora só tem 2 vagas. Então, só tendo 2 vagas, um deles deve sobrar. O Taub tende a ser um titular, a dúvida fica mais entre Ifa e Bron. O Ifa foi mais utilizado ao longo do ano, mas o Bron foi utilizado no amistoso mais importante, digamos, da preparação, que foi contra o Brasil. Inclusive, ele é expulso naquele jogo. Então,
pode ser que tenha mudança na questão da dupla de zaga, mas muito provavelmente entre esses três nomes. Na lateral esquerda tem um dos jogadores mais importantes da geração, que é o Ali Malou, lateral esquerdo, ala pela esquerda, de muito sucesso com o Al Ahly do Egito, é um dos pilares de um clube do Egito, né, do Al Ahly, que é uma das referências, um dos mais importantes clubes do futebol africano de clubes, e que geralmente tem uma influência muito grande na maneira do time atacar, pela qualidade de batida na bola, por ser um batedor de pênalti, muitas vezes de falta, mas pela boa qualidade de cruzamento e de chegada ao ataque. A questão é que o desempenho dele na seleção tem sido muito contestado, e até por isso ele vem sendo menos utilizado. Ele ainda é um jogador que, quando a gente olha para as referências da geração, ele facilmente vai ser um dos 2 ou 3 primeiros na hora de lembrar as referências desse time. Mas pode ser que ele chegue à Copa do Mundo com menos espaço, e aí tem o Abdi, que é uma novidade da temporada passada. Ele foi, inclusive, eleito o melhor lateral esquerdo da segunda divisão francesa na temporada 2021-2022 pelo Caen, e começou a ganhar mais espaço na seleção ao longo de 2022 também. Então o Abdi vem sendo muitas vezes usado como lateral esquerdo, deixando o Ali Malou de fora. Acho que por uma questão de história, de nível que atingiu na carreira, talvez o Ali Malou ainda recupere esse espaço como titular, até pelo que ele oferece com bola também, embora já sem a liberdade que tinha antes quando o time jogava com 3 zagueiros, e ele era um ala bastante ofensivo, com liberdade para atacar por esse corredor, embora, como eu vou falar já já, é uma linha com 4, mas os laterais continuam tendo influência ofensiva e espaço para os avanços por conta dos papéis dos pontas. Mas vamos chegar lá. Indo para o meio-campo, existem algumas composições diferentes para essa faixa. O que parece muito provável é que esse meio-campo tem alguns pilares. O Skhiri é um deles, com experiência de Bundesliga, um volante consolidado quando a gente olha para a carreira dele no Colônia, e que muda a qualidade da distribuição, e é o primeiro volante que vai participar muito. Provavelmente vai ser quem mais vai se aproximar para fazer saída de bola, para dar os primeiros passos da seleção da Tunísia. O Skhiri sendo esse jogador. O Laidouni foi muito utilizado ao longo do ano, inclusive na do Skhiri. O Skhiri, nas primeiras convocações do Jalel Kadri, ele não contou nem com o Skhiri nem com o Kasri, que talvez sejam as duas principais referências do time atualmente. Então o time que foi sendo moldado, formado sem esses jogadores. Pela influência que tem, o Skhiri volta como titular e já voltou ao longo do ano ganhando essa vaga. Aí a questão é quais vão ser os outros 2 meio-campistas, porque isso também vai depender da estratégia. Então, o Laidouni tende a ser um titular absoluto, ele e Skhiri. A questão é quem vai ser o terceiro meio-campista, porque aí vai depender muito do que o jogo vai pedir. Se for uma proposta mais defensiva, como é de se imaginar, por exemplo, como foi contra o Brasil, mas como pode ser contra a França, contra a Dinamarca, é possível que o Tchalali jogue ali formando esse trio de volantes, esse trio de meio-campistas. Se a ideia for ter um jogador com mais qualidade de passe, de chegada, o Sassi pode ser uma opção por ali, sendo esse terceiro meio-campista. Outro jogador que pode fazer esse papel é o Ben Rondani. O Ben Rondani até é um jogador que tem uma versatilidade em que ele pode, para estratégias mais defensivas, não apenas ser um terceiro meio-campista, mas também jogar como um ponta que vai recompor e preencher um pouco mais a faixa central. Chegou a ser usado ao longo do ano pelo Jalel Kadri como ponta pela direita, mas um falso ponta porque recompõe um pouco mais. Então essas são as opções de centro do campo. Tem até um outro nome que eu não estou colocando aí nesse bolo, porque ainda não se sabe exatamente em qual função ele pode ser utilizado, mas é considerado talvez o jogador mais promissor da seleção da Tunísia e que pode ganhar minutos na Copa do Mundo, que é o Mejbri. O Mejbri está emprestado ao Birmingham, pertence ao Manchester United e é um jogador que é tratado como o próximo grande talento para a próxima geração, quem sabe, da seleção da Tunísia. É claro que ainda está num processo de tentar ganhar minutos, de tentar se estabelecer dentro de um futebol europeu, fez sucesso na base do Manchester United, mas pode na Copa virar uma opção de um meia mais criativo para determinados cenários. Aí ele pode ser tanto um dos 3 meio-campistas, naturalmente sendo um dos mais avançados, ou partir do lado para virar um dos armadores a partir das pontas. E as pontas também têm uma certa concorrência, uma certa dúvida, porque de um lado, é provável que o Msakni seja o titular. O Msakni é uma das referências dessa geração também, talvez seja o mais habilidoso deles, ao lado do Kasri, mas é mais aquele ponta de arrancadas em direção ao gol e que, com o passar dos anos, foi deixando de ser aquele cara que joga mais espetado, bem aberto, para passar a tentar ganhar jogadas na faixa central, para virar aquele driblador em espaços mais reduzidos por dentro. Ele é o principal jogador da Tunísia quando a gente fala em criação de jogadas individuais, tentar puxar um contra-ataque, tentar virar um cara para ganhar,
abrir um espaço com um drible, é o Msakni esse jogador, que acabou não tendo a carreira que poderia, se a gente fosse pensar. Ele era um jogador com potencial para atuar em uma liga importante da Europa, não nos principais times, mas para fazer parte, para ter essa experiência. Isso acabou não acontecendo, ele teve a maior parte da carreira no próprio futebol africano, depois jogou no Oriente Médio também, enfim, acabou sendo uma carreira de menos holofotes do que poderia quando surge jogando muito bem no Esperance. Agora, tende a ser um titular. Do outro lado, e aí é inevitável falar sobre a ponta direita e misturar com o 9, porque vai depender muito da escolha do Jalel Kadri. Por quê? Eu falei do Kasri. O Kasri é um jogador talvez mais conhecido, até por ter experiência na Europa, por ter jogado na Inglaterra, no Sunderland, por exemplo, por ter jogado em diferentes clubes na França. Ele ficou fora de atividade, ficou sem clube por um tempo, acabou conseguindo assinar o contrato com o Montpellier no fim da janela europeia, e isso foi importante para que ele volte a ter minutagem, para que chegue com ritmo. Ele é, em tese, o jogador mais badalado da geração da Tunísia, agora já mais veterano. E em vários momentos da carreira, embora tenha sido um ponta, um 10, na seleção ele foi usado como um falso 9. E é por isso que eu falo que é impossível falar da ponta direita sem falar do 9, porque vai depender de como ele vai ser utilizado. Agora, se a gente for pensar no ano como um todo, o Jalel Kadri basicamente nem trabalhou com o Kasri, porque ele teve o Kasri à disposição poucas vezes. Chegou a jogar no segundo tempo contra o Brasil, chegou a ser titular na partida no amistoso contra Comores, que aí já era um nível de enfrentamento mais baixo, que foi na data FIFA de setembro também, e aí jogando como uma opção de ponta, mas que pode centralizar e virar um meia armador ou um falso 9. Então essa é a grande dúvida. Qual vai ser a função e qual vai ser o tamanho da minutagem, do status que vai ter o Kasri na Copa do Mundo? Se ele for titular, vai ser um ponta que vai circular por dentro, como faz o Msakni, mas com outra característica, o Kasri mais armador, o Msakni mais de condução de bola, ou ele vai ser o 9 de fato. Se ele jogar como 9, como um falso 9, isso deve abrir a vaga pela direita pro Slić, que é outro jogador com experiência de futebol europeu e que é um outro ponta com essa capacidade de arrancada, de drible, de condução de bola. Existem algumas outras opções, como o Ben Slimani, que é outro jogador também já da nova geração, que vai tentando ganhar vaga dentro desse time, já foi titular na ponta direita algumas vezes. Agora, se o Kasri for utilizado, ou se ele ficar no banco, mas se ele for utilizado como um ponta, aí já se abre o espaço para uma referência no ataque. O Jaziri talvez seja a primeira opção de um 9, jogador que foi importante no bicampeonato egípcio do Zamalek, nessa disputa, né? Eu falei do Al-Ahly, que é o time do Ali Malou na lateral esquerda. O Jaziri é um jogador importante dentro do Zamalek, que foi quem conseguiu bater o seu grande rival, é a grande rivalidade do futebol africano, uma das rivalidades mais importantes do futebol mundial, até entre clubes, essa rivalidade do futebol egípcio. Então, o Jaziri é a primeira opção, o Kenise foi titular em outros momentos também como esse 9, ou a Tunísia pode não ter nenhum nem outro, optando por jogar com um falso 9, com um meia nessa faixa mais avançada do campo, o que pode fazer sentido se a gente pensar que a Tunísia deve ficar mais tempo sem a bola, primeiro porque costuma ser estratégia e segundo porque vai enfrentar adversários superiores quando a gente fala de França e Dinamarca. Contra a Austrália já não acho que a Austrália seja superior, acho que é um duelo mais parelho mesmo de imaginar para a Copa do Mundo. Agora, como que funciona, qual é o funcionamento com bola dessa seleção da Tunísia? Basicamente, o Skiri é quem assume esse protagonismo descendo para buscar a bola entre os zagueiros. Então os dois laterais avançam, viram praticamente alas, e embora o time não jogue mais com 3 zagueiros, o Skiri vai se posicionar entre os 2 zagueiros para direcionar a saída de bola. Por isso a bola vai passar muito por ele para fazer com que essa bola chegue aos volantes, aos alas, e como os alas ocupam os corredores, nesse caso os laterais se transformam em alas e ocupam os corredores, os pontas trabalham por dentro. Então o Msakni vai ser não mais aquele ponta espetado, e sim um meia que vai circular atrás do 9. Da mesma forma o lado direito, Ben Slimani, o Slić, Kasri, qualquer um que atue por ali, tende a jogar na faixa central. Os pontas devem jogar por dentro, com os alas atacando os corredores. Nesse aspecto, até o Abdi, eu falei do Ali Malou como jogador de força na chegada pelo lado esquerdo, pela qualidade de passe, não exatamente por ser um jogador rápido, fisicamente ele até deixa a desejar nesse sentido, é um jogador mais lento, mas é um jogador bom tecnicamente. A batida na bola muitas vezes compensa isso. O Abdi já é um jogador que vai ter mais força para atacar a área, até para receber um cruzamento na segunda trave, se for o caso. Agora, e no lado defensivo? Uma mudança importante é que a Tunísia, que geralmente é famosa por jogos pragmáticos, fechados, jogos bem amarrados, tem tentado jogar com uma linha de defesa até mais adiantada. E é claro que isso traz riscos e benefícios. A Tunísia tenta ser um time um pouco mais agressivo, mas precisa controlar um pouco melhor essa ameaça em profundidade. O próprio amistoso contra o Brasil deixou isso muito claro quando a gente olha para os 2 primeiros gols, bolas lançadas nas costas da linha de defesa da Tunísia. Porque o grande desafio aí é
O time vai precisar jogar muito agrupado e vai precisar pressionar quem tem a bola, porque num enfrentamento de mais alto nível em Copa do Mundo, se você não diminui o tempo do lançador, jogar com a linha adiantada significa um convite para o jogador ser lançado em profundidade e castigar a sua defesa. Esse é um ponto de atenção para a seleção da Tunísia, principalmente porque a Tunísia tende a ter os seus dois pontas de olho nos laterais adversários. Então, o Msakni, para pegar o ponta pela esquerda, por exemplo, se o lateral adversário arma por dentro, ele vai fechar praticamente como um segundo atacante, porque ele vai acompanhar. Se o lateral ataca o corredor, ele vai voltar. Da mesma forma, o ponta pelo lado direito. Só que com um certo limite que gera um eventual problema ali nas trocas de marcação, principalmente nessas trocas entre ponta e lateral. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo do lado direito agora. Falei do Msakni voltando pelo lado esquerdo. Vamos falar do lado direito, vamos supor, o Ben Slimani jogando por ali. O Ben Slimani vai começar a fazer essa marcação, os três volantes vão estar por dentro tentando fechar opções de passe. O 9 tenta cercar o primeiro volante adversário na altura do meio campo, ali do círculo central. Costuma ser por aí a marcação da Tunísia. O ponta pelo lado direito vai ficar de olho no lateral esquerdo do time adversário. E ele vai acompanhar, como eu falei, se o lateral ataca por dentro, ele vai marcar por dentro. Não vai fazer questão de fechar uma segunda linha pelo lado direito. Agora, se o lateral se projeta para virar uma opção, ele vai acompanhar até certo ponto. E é exatamente nesse até certo ponto que pode pintar uma indefinição que pode custar caro para a seleção da Tunísia por essas dúvidas. A dúvida de marcação está exatamente nesse buraco, nesse espaço entre a primeira e a segunda linhas, ali nas duas primeiras linhas da Tunísia. Por quê? Se o Ben Slimani volta com o lateral até certo ponto, chega numa altura em que ele já recuou muito e deixa de ser a responsabilidade dele seguir, continuar perseguindo o lateral. E aí ele fecha para marcar um meia, passa a marcar um pouco mais por dentro. Só que esse movimento tem que ser muito coordenado com o do lateral, porque o lateral é quem vai passar a ter essa responsabilidade de se desprender da primeira linha, que já não joga tão baixa assim, né? Já joga um pouco mais exposta, um pouco mais adiantada, e ele vai passar a sair, a se desprender para fazer essa marcação no lateral adversário. E esse meio do caminho desses movimentos, nem sempre tão coordenados, isso pode gerar um espaço para infiltração de um meia, de um ponta, porque se o lateral sai para fechar, falando do lateral de defesa, o Drager, por exemplo, se ele sai para fechar essa marcação bem aberto, para tentar fechar, cercar o lateral adversário, o outro meia, o outro ponta, pode atacar o espaço entre zagueiro e lateral sem que os volantes ou que o próprio Ben Slimani consigam cobrir essa área. A Tunísia teve alguns amistosos, alguns jogos no ano em que essa questão desse movimento, dessa coordenação, acabou cedendo espaços aos adversários. Então é um ponto para a gente prestar atenção, são dois pontos para prestar atenção nesse comportamento defensivo da Tunísia. De uma maneira geral, não é uma seleção com grandes destaques individuais, é uma seleção que tem essa fama de jogar para o gasto, digamos, de ser competitiva, difícil de ser batida no cenário africano, mas que em Copa do Mundo o desafio já é bem maior. A Tunísia vai tentar essa classificação para a próxima fase, mas se conseguir vai ser uma grande surpresa. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço, até a próxima.